Qual o segredo do IPCA, IGPM, taxa Selic, taxa DI ou CDI? Cansado de ficar confuso sobre IPCA, IGPM, taxa Selic e taxa DI ou CDI? Esses 4 índices são muito citados no mercado financeiro brasileiro. Mas qual o segredo por trás deles? Neste vídeo, vamos desmistificar esses importantes indicadores, explicando o que são, como funcionam e por que são importantes. Seja você um investidor iniciante, um acadêmico ou simplesmente interessado em entender a economia, este vídeo é para você. Então, vamos mergulhar e desvendar os segredos desses índices. IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é a principal medida da inflação no Brasil. Ele mostra a variação dos preços de bens e serviços e é fundamental para entender o poder de compra da sua grana. Aponta a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos. Ressalta-se que a inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços. O IPCA é o Índice de Inflação no Brasil, utilizado por quem? Pelo governo federal, servindo de referência para as metas de inflação e para as alterações na taxa de juros. Quando o IPCA sobe, isso pode afetar diretamente o seu bolso. Exemplo de investimento que usa este índice é o Tesouro IPCA+, onde você pode encontrar esse tipo de investimento diretamente no site do Tesouro Direto. Cabe citar também que, atualmente, o IPCA vem sendo muito utilizado no cálculo do reajuste de contratos de aluguéis. IGPM, Índice Geral de Preços Mercado. Este indicador teve origem no final dos anos de 1940 para ser uma medida abrangente do movimento de preços, que envolvesse não apenas diferentes atividades, como também etapas diversas do processo produtivo. Portanto, esse índice é um indicador mensal do nível de atividade econômica do país, abrangendo seus principais setores. Este índice é calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV. É importante ressaltar que o IGPM é um indicador de referência muito utilizado na fórmula paramétrica de reajuste de tarifas públicas de telefonia e energia elétrica, bem como o indexador de contratos de empresas prestadoras de serviços de várias categorias, por exemplo, educação, plano de saúde e não podendo ficar de fora deste exemplo, devido à sua utilização em grande escala, o setor imobiliário, para reajuste de contratos de aluguel. Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia que influencia outras taxas de juro do país, como taxas de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. A definição da taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. A Selic é a taxa de juros média praticada nas operações compromissadas com títulos públicos federais com prazo de um dia útil. O BC realiza operações no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta de taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária, Copom. Portanto, quando o Banco Central altera a meta para a taxa Selic, a rentabilidade dos títulos indexados a ela também se altera e, com isso, o custo de captação dos bancos muda. Por exemplo, uma redução da taxa Selic diminui o custo de captação dos bancos, que tendem a emprestar com juros menores. Na prática, quando aumenta a taxa Selic, os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartões de crédito ficam mais elevados. Por consequência disso, tem-se o enfraquecimento do consumo e favorecimento da queda da inflação. Por outro lado, quando a taxa Selic cai, pegar dinheiro emprestado fica mais barato, visto que os juros cobrados nessas operações ficam menores.
Para não passar batido, ressalta-se que o Comitê de Política Monetária Copom é o órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e diretores, que define a cada 45 dias a taxa básica de juros da economia, a Selic. Lembrando vocês, nesse mês de novembro, o comitê se reuniu e aumentou a taxa Selic para 11,25% ao ano. Taxa DI ou CDI, ou seja, Depósito Interfinanceiro. É um título privado de renda fixa que auxilia no fechamento de caixa de bancos, como instrumento de captação de recursos ou de aplicação de recursos excedentes. O depósito interfinanceiro não pode ser vendido a outros investidores e não há incidência de impostos sobre a rentabilidade. Os títulos têm elevada liquidez e embutem um baixíssimo risco, normalmente associado à solidez dos bancos que participam do mercado. As negociações entre os bancos geram a taxa DI, referência para a maior parte dos títulos de renda fixa ofertados ao investidor, exemplo, o CDB. A taxa DI hoje é o principal benchmark do mercado, ou seja, o que é benchmark? É referência, é a principal referência do mercado. A taxa DI é obtida ao se calcular a média ponderada das taxas das transações pré-fixadas, extragrupo e com prazo de um dia efetuado na B3, entre instituições financeiras. Como a taxa para o prazo de um dia é muito pequena, convencionou-se divulgá-la de forma anualizada. Essas transações são fechadas por meio eletrônico e registradas na B3. Em suma, CDI é a sigla para Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é um título emitido pelos bancos para dar lastro, ou seja, fundamento às transações entre eles. Nestas transações, cada instituição cedente do empréstimo define qual taxa será aplicada na operação. Portanto, a média das taxas cobradas nas transações realizadas entre os bancos no dia dá-se a origem à taxa DI ou CDI. Estas taxas utilizam a Selic como referência, por isso caminha próximo dela. Por fim, cabe destacar que o CDI é o principal índice de referência para aplicação em CDBs pós-fixados. O CDB é um investimento oferecido por bancos que geralmente promete rendimentos mais altos do que a poupança. Portanto, compreender esses 4 índices de referência é essencial para tomar decisões financeiras mais inteligentes, pois eles influenciam a economia e seus investimentos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para que possamos continuar produzindo conteúdos que agreguem à sua vida financeira e profissional. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.